Olá, eu sou Jussara Rigg do Ateliê Mimos da Jussi. Seja bem-vindo ao meu canal. E hoje quero agradecer a você que veio até o meu canal para assistir aos vídeos da iniciação à costura criativa. Daqui para frente, muita coisa legal vai rolar. Se você quer receber todas as novidades, inscreva-se no canal e ative o sininho. E para você que vem chegando agora no canal, tem muita coisa legal para você. A iniciação da costura criativa começa nos vídeos anteriores a este. E hoje quero que comece o dia com uma energia muito legal. E para isso, a costura criativa é a nossa aliada. Faremos hoje a queridinha de todas nós e todos nós, a nécessaire. Ah, mas e aí? Não tenho o tamanho ideal para essa nécessaire. Quero fazer com um tamanho onde o meu tecido não corresponde àquilo que eu preciso. Nesta hora, a combinação de todas as cores, a harmonia delas nos ajudará a trabalhar com os retalhos. E daí, visitaremos a nossa caixinha de retalhos, de tiras, e combinaremos tudo que temos para que a nossa nécessaire saia do jeitinho que a gente quer. Vamos lá? É importante sempre termos alguns tecidos lisos para que a gente possa combinar com os estampados de forma mais harmoniosa, ok? Então, visitando a minha caixinha de retalhos, eu encontrei este pedaço de tecido, esta tira, e daí eu combinei com este, né? Porque aqui nós temos este tom na margaridinha, que é o mesmo deste, e também este outro tecido. Então, a minha nécessaire ficará nesses três tons: creme, este estampado e este liso, que também compõe essas estampinhas aqui. Vamos lá? O tamanho da nécessaire que faremos hoje, ela tem 5, 10, 15, 20, 25 por 30. 5, 10, 15, 20, 25, 30, certo? Só que o meu tecido não dá, então é aí que entram os retalhos. E nós vamos compor o restante da peça com o estampado, ok? Então, nós vamos começar a cortar esses tecidos. Então, aqui nós já vamos aproveitar, ele está dobrado, e nós vamos cortar bem aqui, para que já fique no tamanho ideal da nossa peça. Abrimos, a dobrinha já está feita aqui. Então, nós já temos as duas pecinhas, com 5, 10, 15, 20, 25, e agora falta a gente compor aqui. Pra gente compor, esse tecido tem 5, 10, 15, 18. Então, aqui eu vou usar 1,5 para nossa costura. Então, tem 18, e daí aqui o que falta, a gente vai colocar assim, ó, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Então, aqui, esse nosso tecido, eu tenho que cortar com 5, 10, 12, com 13,5, porque 1,5 a gente vai usar na costura para emendar um tecido no outro. Então, são 2 vezes com 13,5, porque eu tenho os dois lados da nécessaire, tá? Então, eu tenho aqui os dois tecidos. Quando ele é liso, observem bem a trama para ver a trama mais fechadinha ou que tem algum detalhe. Esse, como é um linho fininho, ele tem alguns detalhes em marrom. Então, nós temos aqui esta parte e temos mais esta, que compõe os 30 centímetros da minha nécessaire. Vamos reservar. E com esta daqui, com esta parte, nós vamos trabalhar com o nosso zíper. Bom, o forro eu escolhi esta cor, então nós também vamos cortar 2 vezes, tá? Só que ele, ó, tá amassadinho, ele vai precisar de uma passadinha, tá? Deixei exatamente como ele estava para mostrar para vocês a importância de a gente deixar em ordem o nosso tecido antes do corte, tá? É mais fácil, a costura fica
mais interessante, o corte também. Então, a nossa misturinha. Ah, Ju, não sei como faz essa misturinha. Só correr no nosso vídeo, num dos nossos vídeos anteriores, que lá eu coloquei a receitinha, tá bom? Tecido passado e agora sim. Nós vamos cortar 2 vezes, cortador circular só vai e não volta, tá? Pra gente deixar a lâmina sempre em ordem. Vamos ver o 30 aqui, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Bem aqui embaixo, ó. Aqui, já está marcado o meio, está alinhadinho aqui também na tábua de corte. Eu passo e já tenho os 2 forrinhos prontos aqui. Ju, meu tecido não deu para o forro. A mesma coisa. Eu meço quanto falta, acrescento 1,5 cm, que é da costura, e daí eu emendo, que é o que nós vamos fazer com esta parte aqui, tá bom? Então, chegou o momento do zíper. Eu peguei este pedaço que ele tem 5, 10, 15, 20, 25, 26 centímetros. Por quê? Como a nossa peça tem 25, para fazer desta forma que nós vamos usar, ele precisará ter 3 centímetros a menos do que o tamanho da nossa peça. Como ele tem 25 centímetros, nós precisaremos cortar o nosso zíper com 22 centímetros. Porém, antes, ele está maior, porque nós temos que colocar o cursor. Para colocar o cursor no zíper, nós faremos assim. Eu destravo ele um pouquinho. Daí, eu corto um dos lados, eu gosto de cortar sempre o lado direito. Fica assim. Aí, eu encaixo a parte redondinha, ó, o zíper tem a parte redonda e a quadradinha. Eu vou encaixar a redonda num dos lados. E o outro, ele já fica aqui esperando, ó, o encaixe, tá? Então, eu vou descendo assim com a mão, ele encaixa, daí eu puxo e deixo sempre ele aqui no meinho para não escapar. De repente, a gente vai fechar a peça e ele está para cá, aí vai ficar faltando o nosso cursor aqui, tem que desmanchar. Então, agora sim, nós temos aqui o cursor no meio para não ter perigo de ele escapar dos lados. E nós vamos deixar o nosso zíper com 22 centímetros. Então, eu marco, aqui eu acerto primeiro. E agora sim, 5, 10, 15, 20 e 2 centímetros. Então, aqui eu vou cortar o nosso zíper, ok? Então, ele ficou assim. Então, agora, nós precisaremos de 4 quadradinhos de 4 por 4, tá? Então, como que eu posso fazer? Eu posso dobrar um retalhinho que eu tenha da mesma estampa, né? Daquele que a gente usou. E daí, sim, eu posso cortar alinho, né? Nessa parte aqui da tábua. E daí, eu vou cortar 4 por 4. A gente vai fazer o finalzinho do zíper com eles, tá? Ju, e esses retalhinhos aqui, jogo fora? Não, reserva, porque sempre ele vai ter uma utilidade e poderá deixar nossas peças ainda mais bonitas, tá? Então, aqui agora o que eu vou fazer? Tem os 4 quadradinhos e daí vem o charme da nossa peça. Eu pego aqui, pego um quadradinho e eu alinho direito, ó, coloco ele aqui em cima, pego outro quadradinho e coloco exatamente em cima aqui, ó. A gente vai fazer um sanduíche aqui no zíper. Daí, eu vou alfinetar. Vejam que graça esse alfineteiro que eu ganhei da minha aluna. Ela faz amigurumi e ela me deu. Eu amei. Ó, então a gente vai alfinetar. Como é que eu costumo dizer para as minhas alunas e digo para você também? A pontinha do alfinete, sempre onde a gente vai passar a costura, assim a gente não se atrapalha, tá bom?
na hora de passar a costura. Então, aqui nós passaremos uma costura, um pezinho de máquina. Faço a mesma coisa na outra ponta, ó, direito lá embaixo e direito para baixo. Sanduíche no nosso zíper, alfineto com a pontinha onde eu vou passar a costura. Aí eu vou passar a costura, um pezinho de máquina aqui. Reservo. E agora nós vamos cortar a manta, que vai estruturar a nossa necessaire. Para quem não sabe ainda, nós já temos um vídeo no canal explicando sobre como utilizar a manta, ok? Tá aparecendo aí na tela. Então, nós vamos cortar 2 pedaços de manta. Ó, vamos pegar o forro. Então, aqui, ó, nós temos que ter 2 pedaços que sejam só um pouquinho maior de cada lado, ok? Então, eu tenho aqui, assim já está bom para este pedaço. E eu vou repetir com a outra parte do forro também. Só para medir, tá bom? Porque o outro, a parte da frente, falta a gente juntar os retalhos. Então, esse daqui a gente pegou só para a medida mesmo. Então, ó, tenho 2 partes iguais a essa. Bom, então nós vamos ter que juntar essas 2 peças com a costura lá na máquina. Porém, antes, nós vamos dar uma passadinha para ficar bem em ordem o nosso tecido. Misturinha. Agora, nós vamos juntar as partes. Percebam aqui o direito do meu tecido? Esse é o direito e esse é o avesso. Por quê? Aqui, ó, as ranhuras mais escuras, elas aparecem bem mais aqui do que aqui. E a trama aqui também é mais fechadinha. Então, nós vamos deixar o direito do nosso tecido. E daí, nós vamos colocar o direito também deste tecido estampadinho com o direito deste, pra gente poder passar a costurinha aqui embaixo. Então, a gente vai alfinetar, deixando a pontinha do alfinete para onde a gente vai passar a costura. Pode passar um pezinho de máquina também. Reservo a mesma coisa neste. Direito com direito, bem alinhadinho, alfineto. E daí sim, nós vamos para a máquina para passar a costurinha, tanto nesta parte da junção dos tecidos, como no finalzinho do nosso zíper, ok? Vamos lá? Bem, lá no vídeo 1, eu disse sobre os materiais básicos da costura criativa. E a cor pérola da linha foi uma delas. Então, foi ela a minha escolhida para a gente trabalhar com a peça de hoje. Tanto na parte de cima, como na bobina, também está com o mesmo tom, tá bom? A linha pérola. Mas você pode escolher. Dentro da estampa que você usou e da cor lisa, você pode escolher também a cor que melhor se encaixa aí na sua peça. Então, nós vamos começar com um pezinho de máquina, eu também já expliquei no vídeo 1. Retrocesso no começo e no final. E caminhamos com um pezinho devagarzinho para a costura sair bem reta. Retrocesso no final, ok? Faremos isso com as 2 partes da nossa peça. E agora, no zíper. Então, nós vamos passar um pezinho de máquina, sempre mais devagarzinho por conta dos dentinhos do zíper, tá? Então, aqui também o retrocesso e o retrocesso. Do outro lado, também o retrocesso devagarzinho e o retrocesso, ok? Tiramos os alfinetes e vamos lá para o ferro. Então, nós vamos molhar aqui, nós vamos abrir a nossa costurinha agora. Uma dica, nesta situação aqui, eu não vou abrir a costurinha, porque este meu tecido é muito clarinho. Então, na verdade, eu vou jogar toda a costura para o lado de lá, que é o lado onde eu tenho o tecido estampado, para que ele não apareça a costura
do lado clarinho. Então, toda vez que eu tiver um lado muito clarinho, eu não preciso abrir a costura. Eu jogo ela toda pro lado de lá, para que aqui não fique a sombra da abertura da minha costura. Então, é assim que faremos neste caso aqui. Então, aqui eu vou jogar pro outro lado a minha costurinha, ficando exatamente assim, tá? Então, esta e o do meu zíper eu faço isso aqui, ó. Ok? E também eu vou colocar a misturinha aqui e vou passar para que fique bem certinho aqui. Deste lado, do outro lado a mesma coisa, é só puxar, ó. Fiz rápido, mas é só puxar o de baixo, aplico a misturinha e assento a minha costura. Então, agora nós temos que juntar a parte de fora da nossa nécessaire na manta, que é o que vai dar a estruturação para a nossa peça. Então, nós vamos colocar o direito para cima, a manta na parte da cola, e aí nós vamos passar. De que forma? Nós só passamos assim, a gente coloca, deixa um tempinho, para que a cola suba e grude na nossa peça. Ela vai pegar no avesso do nosso tecido, tá? Então, a gente vai só passando devagarzinho, a gente não estica o pano. Tem muita gente que aperta assim o ferro e daí ele estica de uma forma que entorta toda a peça, tá bom? Então, pronto. É só mesmo para grudar o tecido na manta. Então, façam isso nas duas partes. Então, agora nós vamos tirar essa parte da manta que está sobrando e a gente segue o tecido porque ele já está certinho dentro do que a gente precisa para a nossa peça, tá? Sai essa tirinha. E isso nós faremos nas duas peças também. Então, nossa peça já está refilada e grudadinha na manta, nas duas partes, ok? Pra gente começar a juntar as partes e montar a nossa nécessaire. Então, o que é que nós temos que pegar primeiro? Temos que ter uma das partes da frente, o zíper e um forro. Aí, como é que nós montamos para começarmos a nécessaire? Nós pegamos o direito do zíper, onde a gente tem o cursor, e ele fica viradinho para baixo com o direito da nossa peça, ok? Só que vocês vejam que ela vai ficar menor. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que marcar o meio do meu zíper. Eu posso vir e dar um piquezinho, mas muito pequenininho aqui, ó. Só um biquinho, para ele ficar marcadinho no meio. A mesma coisa eu faço na minha peça. E vou dar o piquezinho aqui, bem pequenininho. Só para eu poder encaixar direito com direito, bem centralizadinho aqui, ok? Aí eu alfineto com a pontinha para onde eu vou passar a minha costura. E vejam que eu coloquei o zíper na parte lisa, porque como tem esse cantinho aqui, que é estampado, vai ficar bem interessante, tá bom? E daí eu vou passar uma costura de segurança bem na pontinha aqui, e ó, bem na pontinha. Menos de um pezinho de máquina, tá? Então, bem na pontinha, olha sempre para ver se o cursor está para dentro. Assim, só pra gente grudar. Tiramos os alfinetes, e daí sim nós vamos colocar o nosso forrinho direito com direito, nós vamos alinhar bem aqui na lateral, vamos alfinetar novamente. Aí vocês vão dizer, nossa, Ju, mas o seu tecido tem uma emenda? Sim, eu não perco nenhum pedaço dos meus retalhos ou das minhas tiras. Eu não deixo de fazer uma peça porque eu não tenho a totalidade do tecido que eu quero usar. Eu sempre dou um jeitinho, tá bom? Aqui a gente vai ter que ter um cuidado porque o cursor está aqui. Então, quando chegarmos com a costura aqui,
nós temos que passar o cursor que está lá dentro para cá, para a gente continuar retinha a nossa costura até o final. Então, nós vamos colocar o forro para baixo. Lembra que eu falei que o tecido fininho fica sempre embaixo? Aqui, nós vamos colocar um pezinho de máquina, retrocesso e caminhamos. Lembrando que o nosso dedo é que vai guiar mais ou menos aqui onde está o nosso cursor, ó. O meu está aqui. Então, agora, entre o forro e o tecido, a minha mão entra, eu ergo o pezinho e eu levo o zíper lá para o outro lado. Eu caminho com ele para lá. Daí eu caminho com a costura até o final, onde eu vou dar o retrocesso, ok? Aí eu tiro os alfinetes, aí eu vou virar para encontrar essa parte da peça já prontinha. Vou passar para assentar a costura. E aí, eu já vou passar uma costurinha de novo aqui na máquina. Então, eu passei. E aí, aqui, eu vou puxar bem certinho o meu forro. Coloco um alfinetinho só aqui embaixo. Só para proteger aqui. E aqui, eu vou passar uma costurinha aqui para rebater o meu tecido e esse tecido do forro não subir e atrapalhar o zíper. Então, agora é um pezinho de máquina, onde eu vou passar a costurinha aqui. Dou retrocesso e caminho bem certinho para que a minha costura não fique torta. Então, o meu pezinho de máquina vai sendo guiado pela dobra do meu tecido. Retrocesso e ele ficou assim, ó, uma costura bem retinha e aqui também. Eu não quis mudar a cor da parte de baixo, tá? Eu quero que acompanhe o zíper. Você pode mudar. Aí, o que eu faço? Venho com a outra parte, e vou posicionar direito com direito, ó, a parte para cima, tá? Direito com direito, alinhadinho, exatamente na parte lateral da minha peça e em cima. Alfineto e vou passar uma costurinha de segurança novamente. Só uma costurinha de segurança, que é aquela bem na pontinha. Certo? Tiro o alfinetinho. E daí, o que eu faço? Eu coloco o forro com forro. Coloco direito do meu forro com o direito do meu forro. Ó. Se tiver emendinha, você coloca do mesmo lado, certo? Bem alinhadinho. E agora sim, eu alfineto aqui para ficar certinho, ó, bem alinhadinho aqui. E vou fazer a mesma coisa que eu já fiz na outra parte da peça. Tecido mais fininho para baixo, um pezinho de máquina. E lembra a hora que chegar o cursor de mandá-lo todo lá para o outro lado. O meu chegou aqui, ó. Aí eu vou tirar o alfinetinho. Entre os dois tecidos, eu pego o meu cursor, levanto o pezinho e passo ele para lá, para eu conseguir finalizar a minha peça até aqui. Tiro e vou fazer o mesmo processo. Vou juntar o tecido de baixo com esta parte aqui. Vou passar para sentar aqui o meu tecido. Puxo para ficar bem certinho ali em cima. Alfineto. Só para ter uma segurança. E daí, eu vou passar um pezinho de máquina aqui, como eu fiz no outro, ok? Costura passada e essa parte está pronta, ok? E agora, nós vamos juntar as partes de forma bem certinha aqui e no forro, para a gente passar a costura, que eu já vou explicar para vocês. Então, peguem as partes da frente com frente, forro com forro. Iniciamos por aqui, ó,
A costura, ela tem que estar bem certinha aqui, ó. Alfineto, caminho, ó, bem certinho. Aqui também. Aí eu viro e faço a mesma coisa aqui, ó. Costura com costura. Coloquem o alfinete sempre do mesmo lado, tá? E a mesma coisa eu faço aqui no forro. Lembra de puxar essa parte aqui, que depois a gente vai cortar, tá bom? A mesma coisa aqui, ó. Eu vou alfinetando. E ela fica assim todinha alfinetada, ok? E daí, numa das laterais, a gente vai deixar uns 4 dedos, para que a nossa mão entre para revirar essa peça depois. Para isso, para eu não esquecer, eu faço uma marcação, que pode ser com alfinete ou com o giz. Aqui e aqui. Então, nesse espaço, eu não passo a costura. Começo por aqui e um pezinho de máquina. Ó, pezinho de máquina, retrocesso e eu caminho, sempre me guiando pela lateral do tecido ou da manta. Cheguei aqui, eu deixo a agulha para baixo, viro a peça e caminho novamente aqui. Retrocesso e pronto, ok? Retiro os alfinetes. Bom, e agora esse pedacinho, tá vendo aqui? Esse pedacinho de tecido a gente corta do outro lado. E agora nós vamos usar a técnica da caixinha de leite, que todo mundo ouve falar, mas ninguém sabe o que é. Eu vou contar para vocês o segredinho. Nós temos aqui uma caixinha de leite, tampei aqui a marca, certo? E nós temos aqui a nossa nécessaire, exatamente da mesma forma. E nós vamos transformar a nossa nécessaire como se ela ficasse como a caixinha de leite, tá? Qual é o segredo? Eles dizem caixinha de leite exatamente por isso, ó. Ela tem esse quadradinho aqui, vocês estão vendo? É exatamente este quadradinho que nós vamos fazer para que a nossa peça fique estruturada desta forma aqui, ó. É exatamente por conta deste quadradinho aqui, que na verdade forma um triângulo, que ela fica com uma base aqui embaixo, tá? Então, é exatamente isso que nós vamos aprender a fazer agora. Então, a caixinha de leite que todo mundo fala, é essa marcação aqui, para que depois ela faça isso e fique com uma base aqui na nossa nécessaire, ok? Nós vamos usar a costura que nós fizemos, por isso que eu digo que a costura reta é importante. A nossa caixinha de leite de hoje, nós vamos fazer com 3 centímetros. Então, eu coloco 1, 2, 3 da régua e 1, 2, 3 da régua exatamente na marcação aqui, ó. 3 aqui embaixo tem que estar na costura reta. E aqui, 1, 2, 3. Então, tem que puxar pra cá. Conseguem ver como fica? Então, é essa marcação que eu vou fazer aqui. Com a caneta, normal, pode ser na manta, porque senão a nossa fantasminha acaba muito rápido, tá? Então, na manta, como vai ficar lá dentro e ninguém vai ver, a gente pode fazer exatamente a marcação assim. E aí, eu ligo os cantinhos. Ó, 3 centímetros da costura pra cá, e aí eu ligo os cantinhos. Eu vou fazer isso nos 4 cantos de um lado e nos 4 cantos do outro lado. Bora trabalhar? Bom, então, cantinho marcado aqui e do outro lado também. Esta linha na diagonal, ela serve para fazermos isso aqui, ó. Ela tem que ficar exatamente na diagonal aqui, ó. Aqui e deste lado também, ó.
Quando a gente junta e fica certinho de um lado e do outro, nós temos a reta aqui. Porque se juntarmos de forma errada, a nossa necessaire vai ficar torta, ok? Coloco um alfinetinho aqui e um aqui para que ela não saia do lugar. Faço isso em todos os cantos. O da manta, ó, a mesma coisa. A nossa costura será sempre aqui, na parte reta, com retrocesso no começo e no final, nos 4 cantos. Então, vamos lá. Lembrando que a costura tem que ser bem em cima do risco, então a agulha fica na linha, tá? Ó, certinho. Agora eu corto esse excesso, eu tiro, não muito perto da costura, tá? Eu deixo aproximadamente 1 centímetro de todos os cantinhos. E a nossa necessaire está a um passo de ficar prontinha. Por essa abertura, eu passo a minha mão. Abro o zíper que está aqui dentro, acho o meu cursor, abro o zíper, ele já está um pouquinho aberto, né, na verdade, só puxar que ele solta. Aí eu vou colocar a minha mão e pegar uma das pontas daqui, ó, e puxar. Aí vou pegar a agulha para deixar os cantinhos bem certinhos. Então, coloco pelo furinho aqui. E agora eu vou colocar essa partezinha pra dentro. Quando eu puxo assim, ó, ela praticamente já fica certinha. E daí eu vou fechar com uma costurinha daqui até aqui só. Bom, então nós colocamos o alfinetinho, agora a gente vai passar uma costurinha, retrocesso no começo e no final. A cor da linha, ela tem que ser a mesma do tecido ou próxima a ela, tá? Como eu não tinha exatamente a mesma cor, eu coloquei um rosa. Como é o forro, ela precisa chegar o mais próximo, mas não precisa ser exatamente a mesma, tá? E como ela vai ficar na lateral, tudo bem. Agora sim. Essa necessaire está fechadinha. Agora a gente empurra tudo isso para dentro. Lá embaixo já está retinho. Aqui em cima, ó, é só a gente empurrar bem certinho. Olha o detalhe, que lindo que fica no zíper. A mesma coisa aqui, neste lado. Fechamos e a nossa necessaire está prontinha. Aqui a gente vai dar uma passadinha porque ela amassa, né? Esta nossa necessaire fizemos com 25 por 30. Porém, você poderá fazer no tamanho que você quiser, tendo sempre de 5 a 10 centímetros de diferença. Esta, por exemplo, ela poderia ser montada assim ou assim, se você preferir. Tá? Sim, você consegue fazer esta necessaire. Então, para fazer esta necessaire, é só seguir o passo a passo deste vídeo que você consegue, você é capaz. E quando chegarmos a 1000 inscritos no canal, esta belezinha será sorteada e você poderá ser o ganhador. Fica de olho lá no meu Instagram, @mimosdajussi. Se você gostou desta peça, curta, compartilhe, comente com seus amigos da nossa aula. E se você fizer a sua peça, e eu tenho certeza que você consegue, tire uma foto e me marque no seu Instagram. Assim, eu posso compartilhar a sua foto no meu canal, ok? Se você ficou com alguma dúvida, pode comentar nos comentários aqui embaixo. Até a próxima!